Olá, estudantes de filosofia das segundas séries do ensino médio EJA. Nós vamos ponderar sobre a atividade racional do ser humano, o seu eu pensante, a partir da filosofia do filósofo francês René Descartes. Descartes nasceu em França em 1596, morreu em 1650. Esse filósofo foi muito influente na história da filosofia e sua influência chega até os nossos dias. A filosofia é defendida por diversas correntes. E existe uma corrente muito conhecida chamada empirismo, é aquela corrente que entende que o que existe é o que pode ser percebido pelos sentidos físicos. Quais são os nossos sentidos? Visão, paladar, olfato, tato, audição. Então, o que existe é o que pode ser, de alguma maneira, tocado, percebido, captado por esses sentidos que a natureza nos dotou. Mas René Descartes era de outra corrente. Ele é racionalista. E ele entende que existem coisas que não são alcançadas pelos sentidos físicos, e essas coisas elas são alcançadas pela razão. Por exemplo, a nossa atividade racional, o nosso eu pensante. Descartes parte da ideia de que o homem é um ser dualista. Ele tem duas dimensões. Ele tem um aspecto físico e tem um aspecto metafísico, não físico. Ele tem corpo e ele tem alma. E além de acreditar que o homem tem esse duplo aspecto, material e imaterial, Descartes compreendia que o seu aspecto imaterial, o que ele chama de alma, é a principal identidade do ser humano. Mais do que um ser corpóreo, o que mais nos identifica é a nossa alma, a nossa capacidade de produzir vontades, de produzir ideias. Mas ele pensou em provar que ele não era um ser que se resumia ao corpo. Porque há uma filosofia materialista que entende que o que existe é o que é físico. Fora do físico não há existência. E Descartes, discordando disso, inclusive em relação ao ser humano, que ele entende que há uma dimensão não física, ele queria provar que o ser humano também é um ser não físico. Também tem uma dimensão não física. E o que ele fez? Ele desenvolveu um método para provar essa existência não física. E a partir desse método, ele cria uma chamada dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, que na verdade era uma dúvida falsa, artificial. Qual era essa dúvida? Será que eu existo? Ele criou uma pergunta. Será que eu existo? Para que ele criou essa pergunta? Porque ele queria provar que ele existia também como sujeito não físico. Então ele não podia usar o corpo como prova. Porque para provar que ele existe é fácil. Para provar que eu existo, que você existe é fácil. Basta falar assim: eu me sinto, eu toco em mim, logo existo, eu te vejo, você me vê, logo eu existo. É só
a gente se apegar ao nosso corpo, e com o nosso corpo a gente consegue provar a existência. Se eu vejo você, se eu ouço você, logo eu existo. Se eu me sinto, se eu toco em mim, logo eu existo. Mas ele não queria provar a sua existência corpórea, ele queria provar que ele tem uma existência que não é física, ou seja, ele tem uma alma. Então, para provar que ele tem uma existência que não é física, ele não poderia usar o corpo como prova. Então ele criou esse método a partir de uma pergunta: será que eu existo? Será que eu existo? Aí ele chega a um caminho para essa resposta. Será que eu existo? Ele chega a um caminho. Eu sei que eu pergunto. O que eu estou perguntando? Será que eu existo? Ora, se eu pergunto, eu penso. Se eu estou perguntando sobre alguma coisa, eu estou pensando sobre alguma coisa. E se eu estou a pensar, se eu penso, logo eu existo. O que Descartes fez com isso? Conseguiu provar que ele existia sem usar o corpo. Daí a expressão famosa, penso, logo existo. O que isso significa? Que o pensamento, que a sua alma é a sua principal identidade. O ser humano, ele é um ser pensante. Mais do que um ser corpóreo, o que mais nos identifica é essa capacidade racional. Esse penso, logo existo, despertou o ser humano para a sua existência imaterial, para a sua característica imaterial, para a sua alma, para esse aspecto não físico. Porém, há outras possibilidades para provarmos que somos mais do que corpo. Descartes era dualista e ele entendia que existem duas dimensões. Aqui a dimensão física não é necessário provar, porque é óbvio, os nossos sentidos já captaram. Eu vejo você, você me vê, logo existimos. Mas ele precisou criar esse método racional para racionalmente, através de argumentos, provar que nós temos uma alma. Será que eu existo? Eu sei que pergunto. Se eu pergunto, eu penso. E se penso, logo existo. E se eu conseguir provar que eu existo sem usar o meu corpo, logo eu não sou apenas um sujeito físico. Logo há em mim uma outra dimensão, que é a dimensão do pensamento, que nós chamamos de alma. Mas, se nós temos uma alma, nós temos que nos preocupar com ela. E temos também outros meios de provar a sua existência. Porque toda vez que nós falamos sobre coisas físicas, nós estamos a falar sobre sensações. Nós temos uma série de sensações físicas. Eu toco no livro e tenho uma sensação tátil. Eu vejo o livro ou os livros e tenho uma sensação visual. Então nós temos uma série de sensações. As sensações, elas transmitem a nós a realidade das coisas físicas. Mas nós também temos sentimentos. E os sentimentos, eles revelam o nosso estado interior. Por exemplo, eu tenho um corpo e tenho uma alma, segundo a teoria de Platão. Eu vou tentar provar racionalmente, através de um argumento, que eu não me resumo apenas à característica física como pensam os materialistas. Se eu tomar um bufetão no rosto, eu vou sentir dor. Eu vou colocar essa questão para você. Se você tomar um tapa no seu rosto, você vai sentir dor.
certo? Mas você só sentirá dor. Quando eu falo de dor, eu estou falando de uma sensação física, tátil. Porém, você vai sentir dor e simultaneamente vai sentir raiva, ira. E quando eu falo em raiva ou em ira, eu estou falando de um sentimento. Logo, se apropriando da teoria dualista de Descartes, se eu sentir dois movimentos ao mesmo tempo, uma sensação e um sentimento, logo eu não me resumo ao corpo. Quando eu falo em sensação, a dor produzida pelo bufetão ou pelo tapa, essa dor é física, é a sensação. E essa ira ou a raiva produzida pelo tapa é extrafísica, não física, é imaterial, é um sentimento, ou seja, é uma reação da alma. Então, se nós somos seres de dupla dimensão, nós não podemos nos preocupar apenas com a dimensão corpórea. Se eu sinto algum mal-estar, eu vou me preocupar com a minha saúde, vou ao médico, eu olho para o meu corpo assim, eu estou engordando, aí eu vou fazer exercícios físicos, tanto para a questão estética como para a saúde, porque pelos médicos nós somos orientados a tais práticas. Eu estou preocupado com a dimensão física. Porém, há outras necessidades, porque não somos apenas seres materiais, nós somos seres duais, de dupla dimensão. Por que nós cuidamos apenas do corpo? Se eu tenho uma alma, essa outra dimensão da minha existência, eu tenho que também me preocupar com ela. Existe um livro muito interessante de James Houston que chama-se Fome da Alma. Se o corpo, se a nossa dimensão física tem a necessidade de subsistir a partir do alimento, dos cuidados, a nossa dimensão não física e imaterial também. Quando nós, por exemplo, sentamos em uma poltrona, ligamos a TV, mexemos no celular, e angustiados levantamos a poltrona, saímos, vamos à balada, tomamos a cerveja, e aquela sensação de vazio, ela não é preenchida, isso indica que a nossa alma tem fome, e também isso indica que o que oferecemos para alimentar a nossa alma não a satisfaz. Não está gerando a energia que ela precisa para ficar saudável. Uma outra questão, por exemplo, da dupla dimensão humana é na questão da sexualidade e do amor. É muito provável que começamos a nos relacionar com alguém a partir do contato físico, do olhar. E desse olhar nós nos aproximamos, trocamos informações e iniciamos o relacionamento. É possível que o relacionamento comece apenas satisfazendo ou para satisfazer necessidades físicas. Nós temos a necessidade do toque, nós temos a necessidade sexual. Porém, na medida em que esse relacionamento vai se aprofundando, nós desenvolvemos uma outra relação com a nossa parceira ou com o parceiro. Qual é essa relação? Nós queremos algo a mais. Nós queremos sentir ou demonstrar amor. E essa necessidade já escapa do âmbito físico. Porque sentir amor não acrescenta nada em mim materialmente.
Mas, por exemplo, a relação sexual, sim, porque o orgasmo é uma reação física. Mas sentir-se amado é um sentimento não físico. Isso indica que temos essa dupla dimensão e ela precisa ser cuidada. Tem uma música dos Titãs muito interessante. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque há alguns alimentos físicos que começam, há alguns alimentos não físicos, alimentos para a alma, que se iniciam a partir de contatos físicos. Mas não é o mero físico que vai alimentar a alma. É o que está implícito. Por exemplo, eu leio um livro. O livro é físico. Porém, a informação, o conteúdo do livro não é físico, são ideias. Aí eu leio, por exemplo, Fome da Alma. Fome da Alma, de James Houston. Vê se eu acho aqui. Tá difícil de achar. Eu vou ler aqui, por exemplo, um guia para os perplexos. Eu começo a ler o livro. Primeiro eu começo com a sensação física, tátil, depois com a sensação física, visual. E no livro tem a palavra escrita. Mas a palavra escrita expõe a ideia. E a ideia que me alimenta, que me impressiona, que me alegra, ela não é física, ela desenvolve um sentimento em mim de pertencimento à ideia, de empatia à ideia, de prazer, de rejeição. E é isso que move o nosso ser no sentido de alimentar a nossa alma. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quando eu vou ao cinema, eu primeiro tenho contato físico com as imagens do filme. Eu sou um telespectador, estou assistindo o filme. Porém, o conteúdo do filme mexe com as minhas emoções. Eu gostei do personagem X, do senso de justiça. E, por exemplo, esse personagem que eu estou assistindo, ele está em concordância com as coisas que eu acredito. E o que eu acredito está no âmbito não físico, está no meu eu pensante. Então eu vejo com o físico, mas o que eu vejo e ouço satisfazem o meu âmbito não físico, que são as ideias transmitidas pelo filme. E aí, por exemplo, o personagem que eu entendo que era justo, que fazia justiça, ele morre no fim do filme. E aí eu tenho a sensação amarga de decepção, como aquele cara morreu. Quando eu falo quando eu penso isso, o que eu estou a pensar? Na ideia de justiça. Não é justo, e a ideia de justiça não é física. Portanto, há um sentimento em mim, operando a partir, olha só, há um diálogo entre o físico, que são as coisas reveladas pelos sentidos visão e audição, com o não físico, que são as ideias que se comunicam com que os sentidos físicos reproduzem. E para que esse aspecto não físico seja alimentado, nós precisamos nos alimentar de ideias. Se as ideias que nós alimentamos, elas são más, nós desenvolveremos doenças para a nossa alma. Se as ideias são sãs, são saudáveis, nós desenvolveremos saúde para a nossa alma. Se assemelha ao que é físico. Se você come uma comida não saudável, você vai provocar algum mal para o seu corpo. Se você se alimenta de ideias
não saudáveis, você também desenvolve uma doença para a sua alma. E o mundo está cheio de doenças psicossomáticas. Os seres humanos estão a viver uma intensa angústia emocional. Nós estamos na era dos transtornos de ansiedade, nós estamos na era da depressão. E isso pode indicar que estamos alimentando a nossa alma com alimentos não saudáveis. E como que nós vamos descobrir? Observando o que nós ouvimos, o que assistimos, o que lemos. O que lemos, o que ouvimos e assistimos indica a saúde da nossa alma. O que nós temos assistido? O que nós temos valorizado? Se você quer saber se seu filho, ou se você, ou se o seu irmão é saudável, observe o que ele come, o que o alimenta. Se você quer observar se uma pessoa tem uma mente saudável, observe o que ele consome, o que ele lê, o que ele ouve, quais são as músicas que ele ouve, que tipo de filme assiste, quais são as coisas que ele valoriza. É isso. A filosofia, ela existe para provocar em nós reflexão e, através da reflexão, uma mudança de direção. E que a filosofia possa, nessas aulas, provocar em nós esse desejo de autorreflexão, ou seja, que nós possamos nos conhecer, e um desejo de reflexão, que possamos também conhecer a realidade ao qual nós fazemos parte. Saúde, não deixem de estudar, aprofunde seus conhecimentos, porque conhecer é também alimentar a alma.